Minha gente, agora eu chamo sua atenção, porque vamos ao vivo com o repórter Marcos Couto, que está diante deste homem, motorista de aplicativo, que passou por momentos de terror. A informação agora é de pedido de ajuda em relação à insegurança dessa categoria. É um pedido de ajuda em relação também à segurança de uma forma geral. O que esse homem viveu, ninguém merece viver. Eu peço, viu, meu diretor, que a gente deixe com o ao vivo do Marcos Couto com a câmera dividida, com essas imagens, porque esse homem sai daí, ele não quer mostrar o rosto, por isso que a imagem está distorcida do rosto dele. Esse homem sai daí, minha gente, totalmente desnorteado. Ele está totalmente... Você sabe o que é você ficar trancado dentro de um porta-malas? Quem vai contar pra gente melhor é ele mesmo. Ao vivo agora, Marcos Couto na cena. Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos do Cidade Alerta Sergipe. Com exclusividade, você vai acompanhar um depoimento de um trabalhador que, a priori, seria uma simples corrida, ou mais uma corrida, mas se tornou um pesadelo. Momentos de agonia, de terror. O motorista de aplicativo estava aqui e foi obrigado a percorrer diversas ruas do bairro Olaria, zona oeste de Aracaju, dentro deste porta-malas. Exatamente aí. Transtornado, ele saiu, mas antes ficou agoniado, rezando, orando, pedindo a Deus que o salvasse. E aí o pneu estoura. E aqui você vê, com exclusividade, essas imagens do repórter cinematográfico Miro Ribeiro, com apoio de Tênis Trindade, mostra para você, no detalhe. Esse pneu, ele rompeu, ele rasgou, no momento que os homens que estavam com o motor de aplicativo, passando de rua em rua. Ele estoura, eles param e dizem, vamos procurar uma borracharia. E os três saem. Saem da Rua 1, do conjunto Maria do Carmo, bairro Olaria, zona oeste da capital sergipana. E este homem, que estamos falando dele agora, deste trabalhador, é esse cidadão, que vamos preservar o nome dele, a sua identidade. Momentos de terror. O senhor pegou esses homens como passageiros em que local exato? Peguei na praia de Cinelândia, na Atalaia, em direção ao bairro Olaria. Cheguei, como de costume, quando eu cheguei no endereço indicado pelo aplicativo, acionei a chamada para o passageiro ficar ciente que eu estava presente. Vieram 3 rapazes, jovens, o mais velho tinha mais ou menos, se eu não me engano, nem tinha 30 anos. Os outros, menos de 20 anos, jovens, sem camisa. Aí entraram no carro, dei boa tarde e perguntei a eles se eles estavam molhados. Justamente porque estava vindo da praia, eu pensei que estava molhado. Eles disseram que não, que só tem de tomar a cervejinha deles. E pronto, dei continuidade à viagem. No decorrer da viagem, a gente foi conversando, ele perguntando algumas coisas, eu fui respondendo o que ele perguntava, mas com o intuito, sim, de levar até o endereço dele e concluir a viagem. Aí, no decorrer do percurso, se encontrei com a viatura da Polícia Militar. No decorrer desse percurso, eu me senti um pouquinho mal com eles e do carro, porque estava cheirando a maconha. Mas, independente disso, deu um jogo de luz para a Polícia Militar, para ver se eles se identificavam, ou se eles paravam para poder fazer uma revista no pessoal, mas nem isso não aconteceu. Dei continuidade da viagem, quando chegando no bairro Olaria, próximo a um condomínio, não estou lembrado o nome do condomínio, mas termina com Parque 2, parei na porta do condomínio mesmo, Parque 2, e onde foi que eles disseram que ia ficar. Quando eu parei na porta do condomínio, em frente à câmara do condomínio, eles anunciaram o assalto. Eu não entendi por quê. Eles estavam na porta do condomínio com a câmera virada para ele do condomínio mesmo. Foi quando ele botou a arma na minha barriga e mandou que eu fosse para trás. Os 2 companheiros dele que estavam atrás me puxaram. Quando eu fiquei atrás, eles puxaram a minha camisa para botar no rosto, cobrir o rosto e baixar a cabeça. Foi quando um deles disse, verifica se esse cabo não é polícia. Verifiquei nele. Aí o outro colega dele que estava do lado empurrou a outra arma na minha barriga e o outro começou a me revistar pela cintura, passou a mão na cintura, passou a mão nas pernas. Quando chegou nas pernas, encontrou meus documentos. Como justamente por causa desses assaltos, eu estou colocando meus documentos
na meia, junto ao sapato. Aí foi quando ele encontrou os meus documentos e levou. Quando ele encontrou o documento, verificou se esse cara não está armado. Eu acho que esse cara é a polícia. Preste atenção, preste atenção. Aí os colegas disseram, não, não é polícia não, é polícia não. Vamos embora. Pronto, deram parte do carro, começou a andar. Aí quando derrubou o carro, morreu. Porque o carro tem um sistema que você, se ele tiver sem cinto, ele começa a alarmar. Quando ele alarma, tanto que ele alarma, se você não colocou o cinto, ele para. O motor para de repente. Aí, quando o motor parou, ele pensou que eu estava com o sistema bloqueando o carro. Eu disse que eu não estava com um bloqueio do motor do carro, que ele ficasse tranquilo. Aí eles começaram a me agredir. Me agredir tanto que cortou com a corona do revólver, cortou minhas costas aqui. E foi quando eu disse, rapaz, fique calmo. Coloca o cinto e tire o carro de marcha, porque não está pegando por causa disso. Aí fomos embora. Aí quando ele viu que pegou, saiu. Quando chegou mais à frente, eu de cabeça baixa, eu acho que ele encontrou uma rua deserta. Foi quando aí que ele falou, joga ele para trás, joga ele para a mala. Aí os dois me puxaram, me jogaram dentro da mala e saíram disparada pela rua, as ruas do bairro Olaria. Eu ali desesperado, comecei a orar a Deus, chamar por Deus, para que ele não me fizesse mal, porque no decorrer do percurso, ele dizia que estava fazendo um assalto para matar um rival deles. Eu não sei se era verdade ou se era mentira, certo? Mas quando eu comecei a orar, e quando de repente o pneu estourou, eles iam disparado pelas ruas do bairro Olaria. Comecei a sentir o barulho do pneu rasgando no asfalto. Foi aí que eles pararam o carro. Pararam o carro, desceram. Quando eles bateram as portas, quando eu aguardei ver se ele voltava para dentro do carro, como não voltou e desligou o motor do carro, eu comecei a gritar dentro da mala do carro, pedindo por socorro, para que alguém que passasse ali visse a situação. E eu digo a você, Marco Couto, se não fosse Deus, eu estaria morto. Porque se eles soubessem que eu fosse polícia, ou se eu fosse policial naquele momento ali, eu estaria morto. Porque ele me agrediu de tal forma, com tanta violência, com tanta brutalidade, que eu fiquei desesperado. Eu vou morrer hoje. Mariana, momentos de terror vivido por esse motorista de aplicativo, esse trabalhador. E como ele relatou agora, Mariana, se ele fosse polícia, ele não estaria aqui contando história. Aí eu pergunto, e Mariana, fica à vontade, sobre a segurança, você chegou a avistar, disse que viu uma viatura, mas como é que está a segurança hoje? Marcos, veja só, eu como cidadão, eu vejo que a segurança está muito precária em nossa cidade. Não só em Aracaju, não só na Barra do Sucreiro, não só em Socorro, mas eu vejo que está muito, muito deficiente e as autoridades têm que tomar providência em relação a isso. Tem que se juntar com as empresas de aplicativo para bolar um plano de ação para justamente quando ocorrer essa situação, a gente poder dar um jogo de luz para uma viatura ou um outro colega motorista para ficar ciente que está acontecendo alguma coisa com o motorista que está ali dirigindo. Certo? E como profissional de direção, como motorista de aplicativo, a segurança é total. É total, é todos os dias, 2, 3 colegas é assaltado. Quando não são mortos, ainda tem mais essa, e quando não são mortos, assaltado é o de menos. O prejuízo material a gente recupera depois, mas e os traumas que fica? Como é que fica a situação minha, de minha família, o desespero que dá quando você já sabe que um pai seu foi sequestrado, foi jogado no carro, foi agredido, certo? E eles não estão nem aí. O que eu vejo a situação é essa, que as nossas próprias autoridades têm que justamente fazer um plano de ação contra isso. Imagine se eu, como outros colegas que morreram da situação, hoje também estaria morto, só por um simples fato. Se eu fosse um policial, se eu fosse um agente penitenciário, se eu fosse qualquer autoridade desse estado, eu estaria hoje morto realmente. Mariana quer interagir conosco. Pois não, Mariana. Eu quero dizer o seguinte, Marcos, que eu digo mais. A gente tinha que ter uma delegacia especializada para investigar crimes contra motoristas de aplicativo, taxistas, motoristas de ônibus, porque é todo dia que a gente está noticiando isso aqui. Eu quero fazer uma pergunta para ele, porque eu sei que existe um mecanismo, é uma espécie de um grupo entre os motoristas de aplicativo que eles vão se falando quando tem alguma situação de risco. Eu queria saber se isso existe aqui, se ele tem esse mecanismo. E voltamos com o motorista de aplicativo, vítima de um sequestro relâmpago que passou por um momento de terror. E agora, o que dizer agora já em sua residência e toda essa situação? Pode ficar à vontade. Agora um pouco mais calmo, né, com a tua situação, pelos momentos de desespero que eu passei,
vendo tudo agora, eu digo a você, realmente foi a mão de Deus que me salvou, certo? Mas se tivesse, por exemplo, algumas barreiras de polícia, como tinha antigamente, as barreiras interestaduais de cada município, isso ajudaria muito, porque antigamente, quando a gente passava por uma barreira de polícia, eles pediam para a gente parar, hoje a gente fazia a vistoria nos passageiros, para dar maior segurança aos motoristas de táxi, de aplicativo. Hoje não existe mais isso. Infelizmente, as nossas autoridades têm outras prioridades. A segurança da população não é mais a primeira opção, é a quinta, a 10ª opção. Então, a gente sofre muito em relação a isso. Muito obrigado pela sua entrevista. E Mariana, e você que acompanha a TV Atalaia, a TV dos Sergipanos. Toda vez que ele chega aqui no fundo do carro, ele sente isso. Foi a mão de Deus que o salvou. O pneu estourou e ele foi salvo. Ele está vivo. Um trabalhador, um motorista de aplicativo, mais uma vítima da violência. Mariana. Muito obrigada, viu, Marcos, pelas informações. Salvo realmente aí pela mão divina.